Olá, amigos do canal Olímpia! Depois da conversa com o Yuri Maia no último programa que a gente fez, realmente levantou muitos questionamentos, né? Um deles é em relação se por acaso a comunidade espírita estaria de alguma forma sendo enganada ou iludida, né? Como assim? A minha história de evolução espiritual, de busca pela evolução espiritual, eu fui criado na igreja católica pelos meus pais, meu pai me levava na igreja todo fim de semana, coisa e tal. E quando tu começa a te questionar e algumas respostas não são encontradas aonde tu está procurando, tu começa a mudar as fontes para ver se as respostas que estão inquietas na tua cabeça sejam respondidas, né? E assim eu acabei pulando para o espiritismo e aprendi mais um tanto, né? E consegui dar um avanço em relação a algumas coisas, mas também chega um ponto que o espiritismo também empaca, né, que também não te responde todas as perguntas. E eles avançam bastante em relação à questão da reencarnação, que os outros nem acreditam que existe reencarnação. Pois bem, conforme o Yuri nos colocou e várias outras fontes que eu pesquisei também, eu percebi, né, ou se fez um pensamento na minha cabeça, entendeu? Então eu quero compartilhar com vocês para ver se a gente debate sobre isso e o que acontece. Por exemplo, os espíritas, como eu falei antes, eles conseguiram avançar em relação a essa questão da encarnação, né, da reencarnação, de admitir que vai e volta e coisa e tal, esse processo todo. E aí o Yuri nos coloca que os arcontes, que seria esse pessoal que criou esse mundo de ilusão para nos aprisionar aqui, né, ele nos coloca que cada vez que a gente se libera, vamos dizer assim, que a gente desencarna, poderia ser visto como uma liberdade. Só que como a gente não sabe do que acontece, quando a gente chega do outro lado, a gente é recebido por um pessoal que nos convence que nós temos dívidas a resgatar e a gente tem que voltar para cá e passar mais uma temporada aqui nesse planeta, coisa e tal. Pois bem, pelo que o Yuri nos contou, né, isso não deveria acontecer. Quando, na verdade, se todo mundo tivesse a consciência do que realmente acontece no momento do desencarne, a gente não teria a obrigação de voltar e passar por mais uma reencarnação aqui. O que acontece é que cada espírito que está encarnado aqui funciona como uma bateria de energia para os arcontes, considerando que eles se alimentam da nossa energia enquanto nós estamos encarnados, principalmente das energias baixas, tristeza, né, medo, desesperança e todo esse tipo de coisa aí, depressão, que é o mal do século, né? Nossa, dizem que isso é um prato cheio para os caras. Então, quando a gente relaciona as coisas e pensa, pô, mas se cada vez que a gente reencarna aqui, um corpo humano funciona como uma bateria de energia para os caras, é óbvio que eles vão querer ficar mandando gente de volta a todo momento. E é óbvio também, se as pessoas souberem disso quando desencarnarem e não quiserem mais voltar porque existem planos melhores, né, ele não precisa voltar para essa vida de sofrimento que a gente encara aqui na Terra com toda essa loucura do ser humano que a gente vê aí, né? Porque não é o mundo inteiro que é louco, gente. Tem muita gente que é gente boa, tem muita gente que tem a cabeça legal, que vibra no padrão positivo e que isso, em altos padrões vibratórios, e que isso não atrapalharia a Terra, né? A Terra se desenvolveria. O problema é essa parte da população que vibra muito baixo e que atrapalha a evolução de todo o resto. E nós estamos todo mundo junto no mesmo saco. Essa é a grande diferença. Pelo menos até chegar na questão dessa transformação planetária, dessa evolução, né? A transição dimensional, de dimensão, nós estamos pulando da terça para a quinta dimensão. Então, né, pensando nessa questão, talvez os espíritas, né, da mesma forma como a gente vê muitos padres, pastores, coisa e tal, que eles acreditam que estão fazendo bem, que estão trabalhando para Deus, mas na verdade não sabem que Bíblia, Corão, Torá e todas essas coisas aí, na verdade são livros que foram feitos são ferramentas de escravização. Que ninguém se ofenda, não estou falando para ofender ninguém, gente, mas é uma realidade que está sendo constatada por um número cada vez maior de pessoas. E conforme o tempo passa, a tendência a isso é desabar todas essas religiões, todos esses dogmas, que na verdade são ilusórios, eles te levam a uma ilusão, não é a realidade, entendeu? Então assim, ó, a impressão que eu tenho é que os espíritas, como eu falei antes, deram um passo a mais, mas também chega a um ponto que não foi adiante. E quando eu comecei a estudar ufologia, uma das coisas que eu perguntava bastante para as pessoas que frequentam o centro espírita em ocasiões que nós nos encontrávamos, né,
eu perguntava, mas vem cá, o pessoal já está falando dessa questão da transição dimensional e da questão da vida extraterrestre, e eles dizem, olha, sobre a transição planetária sim, a gente está falando bastante, mas a questão extraterrestre não está sendo abordada. Isso, mas como se uma coisa tem tudo a ver com a outra? Né, que é a questão da consciência, de a gente saber que nós nos tornaremos cidadãos cósmicos, da consciência de que sim, tem um monte de gente aí fora e coisa e tal, que existe toda uma comunidade organizada, inteligente, do bem e do mal, tem os confederados, tem os não confederados. Então assim, ó, por que os espíritas não falam sobre isso? Por que tá vindo tudo tão, né? E aí uma coisa que caiu na minha mão, assim, pra mim assistir, foi justamente o filme que me veio através de um pessoal que é muito relacionado com a comunidade espírita, né? Que é o filme que fala o mesmo cara que fez o filme da Data Limite do Chico Xavier, que é o Juliano Posati. E se nós for pensar que o Chico Xavier é a maior autoridade espírita do Brasil enquanto vivo, né? Tanto que o Chico, ele falava mais abertamente sobre isso. Se vocês forem procurar no Pinga Fogo, eu tenho essas imagens, eu posso colocar para vocês também. Ele já falava abertamente sobre a vida nas outras orbes, que todas as orbes eram realmente habitadas, né? Com maneiras diferentes de sobrevivência, de vida, né? A cada bioma, a cada local, com as suas particularidades, exige um tipo de corpo diferente, adequado ou adaptado para aquela situação, né? Mas o que acontece? O mesmo cara que fez o filme do Chico Xavier, que é o Data Limite, ele também fez um outro filme maravilhoso, pessoal, que chama-se The Afterlife, tá? Que é a vida depois da morte, ou depois da vida. The Afterlife seria depois da vida, né? Uma coisa assim. E o legal é que isso fala sobre alguma coisa que foi conhecida como Experimento Scully, por causa da cidade de Scully na Inglaterra, né? O Joy Fox e a Joy Foy e a Sandra Foy, que é um casal, eles cederam a casa dele para fazer diversos experimentos, e eu vou colocar esse vídeo para vocês verem. Só que eu não vou colocar o vídeo inteiro. Eu quero que vocês pesquisem o The Afterlife e vocês assistam, numa outra ocasião, todo o filme, que ele é interessantíssimo, e ali está a prova cabal de que sim, existe vida depois da morte. Que sim, o processo reencarnatório é uma realidade. Então isso confirma e corrobora tudo que a gente tem aprendido. O que acontece de extremamente estranho no Experimento Scully? E que não é mencionado ou seja, acontece uma coisa nesse documentário, mas eles não colocam um foco sobre isso. E eu acho extremamente importante. Que é mais ou menos assim, eu vou falar rapidinho, depois vocês vão assistir essa parte aqui, ó. Eles colocam nesse experimento um container, ainda no tempo que se revelava as fotografias, né? Eles colocaram um container com um filme lacrado dentro de uma mesa. E o cara colocou esse container dentro de um outro objeto que ele calculou como inviolável, como que as pessoas não poderiam mexer ou interferir, coisa e tal. E o cara da Kodak, o técnico da Kodak, ele foi lá, ficou com um troço na mão dele o tempo todo, com um filme que ele trouxe de lá, lacrado dentro do container, né? Eles só tiraram a caixinha. Aquele container, que é o potinho preto, aquele de plástico, que o filme vinha dentro, aquele ficou lacrado com o filme dentro. E eles colocaram esse container dentro de uma outra caixinha, vocês vão ver isso no filme, e ficou na mão do cara o tempo todo. E logo depois que terminou, o cara abriu a mão, tirou o container de dentro e revelou, e apareceram um monte de fotografias. Excelente, bem legal. Aí, algumas conclusões foram que os espíritos conseguiam projetar as suas imagens do que eles tinham vivido, eles conseguiram projetar lá. Então tem fotos da Segunda Guerra, tem um monte de coisa bem interessante, locais, lugares, igrejas, prédios e tal, né? Mas o que acontece? Desculpa, igrejas não, templos. Né? Estamos aprendendo que igreja é a reunião das pessoas. O que a gente costuma chamar de igreja erroneamente é o templo. Mas fora isso, o que acontece é que junto com essas fotos que apareceram, aparece uma foto de um ET Grey. Perfeito, lá com os olhos amendoados, coisa e tal. E aí quando tu vê aquilo, se tu é um ufólogo, tu fica chocado, diz, bom, agora desandou a maionese, agora o pessoal vai falar, agora vai vir à tona, agora não sei o quê. E aí, cara, termina o filme e os caras não falam nada a respeito disso, irmão. Então, me deu um nó na cabeça. Eu digo, vem cá, mas como que isso passa em branco? Né? Uma das perguntas mais importantes que a humanidade tem feito para, né? Estamos sozinhos no universo, coisa e tal, parará. E aí de repente, dentro de um experimento com essa seriedade, feito pelas pessoas
que fizeram, envolvendo as pessoas que envolveu, o gabarito das pessoas, até um cara que era técnico de comunicação da NASA, tá no documentário lá. Então não é a gente que te engana né, com facilidade, é gente que sabe o que faz, coisa e tal, para uma coisa ter um resultado científico, essa coisa ela tem que ser experimentada uma porção de vezes e dar o mesmo resultado para tu afastar a questão da coincidência ou do não sei o que, né? Aí tu diz, não, depois de repetidas tantas vezes o mesmo experimento com o mesmo resultado, eis a comprovação científica. Então nós temos a comprovação científica de tudo que eles falam sobre a questão espiritual, sobre a questão da vida depois da morte. Mas o que me mais, né, de novo, por que não é mencionado nada em relação à foto desse Greyzinho que aparece ali? Então, pessoal, assistam o vídeo e depois a gente conversa. Valeu! After endless fake ghost TV shows, here at last is a documentary that presents the real evidence. Their initial claims were that they were in contact with a group of deceased entities who were producing, with their help, a number of pictures of either deceased persons or strips of films, which they claimed to be produced without any cameras and in the dark. To eliminate any possibility of hoaxing, the scientists brought their own film and locked it in a specially designed security box. The box was held in the hands of the investigators so that no one could get at it. And then immediately afterwards, we would take it out of the box ourselves so that no one else touched it, and then develop it ourselves in a special machine. Despite all these precautions, the experiments continued to produce the incredible images seen here. Some of the initial experiments involved photography. These began conventionally enough, with the Foys being told to load a film into a camera and place it on the table. But after this, things began to get very strange. We heard the camera moving round over our heads, clicking and being wound on by spirit. In total darkness, so that in reality, nothing should have showed up on the film. But when the film was developed, there were amazing pictures. Wartime pictures of St. Paul's, of a bus that was blown apart in the Blitz. Quite amazing stuff. It was never explained to us exactly why we got these particular pictures, other than the fact that we had a separate photographic spirit team working with us at that stage, who were practicing their art and seeing what they could achieve. Some films contained images of faces, including human faces, in various stages of formation. There were a series that appeared to represent bubbles and various other things coming together, partial faces, etc. We were told that what we were seeing were areas of communication within the spirit world. The Skull Group believed these faces were images of deceased people, which were somehow projected from the other side. To them, this theory was confirmed with the appearance on another Skull film of this blurry profile. Communicators through the mediums informed them that it belonged to a man named Kingsley Fairbridge, who had died in 1924. We were put in touch in a very obscure way with his daughter, who was happy to agree that that was a picture of her father. In the next experiments, the Skull Group say they were able to create these images not only in total darkness, but without the use of a camera. We were asked by the Spirit team to put a totally unopened Polaroid 35mm film just in its plastic container. If the Spirit team felt that they'd achieved a result, we were asked to develop it. This could be done immediately in a special processing machine. You can imagine our surprise when we
brought this film up, they'd never been opened, put it through the processor and viewed it, and there was images and faces and writing. How do you explain it was there, you know? In order to counter accusations that they faked these images, the group invited independent investigators to select the films. I checked the box, which was factory sealed, identifiable by the glue marks. He then broke the seal, signed the plastic film container and carried it into the session where it remained on the table. But could it have been switched? I'm 100% certain that the film I selected was the same film that was returned to me at the end of the session. The film was immediately processed in front of him. Halfway along the film, we could see a Latin statement. The Spirit team had said that they'd worked on the film, and lo and behold, there it was. Investigators say these images were created in total darkness. But how? I think that those pictures can be explained only by imagining that the spirits can project their recollections and images onto a film in some way we can't begin to understand. The only alternative explanation is they are all fakes, and I don't believe that there's evidence that that is the case. Although the mechanism for their creation remains a mystery, investigators concluded they were unique. As far as the photographic evidence is concerned at Skull, the strips of film, there has, in my view, never been anything like that at all, ever. As far as I'm aware, I don't think there is any scientific evidence for life after death. Spurred on by the photographic experiments, the Skull Group began a series of video experiments called Project Alice, after Alice through the looking glass. Their ambition was nothing less than to try and capture moving images sent from the spirit world. The Skull Group insists that instructions on how to position the camera and mirrors came from their spirit communicators. They were told to set up a video camera in the dark cellar, aim it at a pair of mirrors so that it could only film its own viewfinder. While it was recording, nothing unusual was seen. But when the tape was played back, these remarkable pictures appeared. We had images on the video, sometimes of what looked like a tunnel of light. Other times, spirit faces were coming towards us. Sometimes what appeared to be a doorway moving. Skeptics claim these images were created by video feedback, occurring when a camera records its own output. But scientists have ruled this out. Video feedback doesn't produce this kind of result. As to what these extraordinary pictures represent, we can only guess, since their meaning was never explained to the Skull Group. This video, also totally unexplained, appears to be a ghostly face with moving eyes. Later, a few video experiments were attempted in full light. Again, nothing unusual was seen during the recording. However, on playback, this unworldly figure appeared. But was it possible for the Skull Group to have faked these images? Not according to the investigator who monitored these experiments, Swiss lawyer and businessman Dr. Hans Scheer. There's absolutely no possibility that this film could have been prepared before, because I selected one of the video films which was in its original packaging, which I opened. I took the film out, I signed the film, and I put it personally in the
the video camera. He inserted it into the camera. We never touched at any stage the camera or the film. When we played the film, it showed at the beginning a number of bubbles of various colors. But there was one particular bubble on there in which the face of a person appeared, and it was a man with spectacles. Although Dr. Scher did not recognize this face, the Skoll group thought it might have belonged to someone who was trying to communicate with him from the afterlife.